que algumas alterações do metabolismo são aquelas que estão provocando uma série de doenças na atualidade. Se vocês procurarem lá no site da Organização Mundial de Saúde, as doenças não comunicáveis, até hipertensão, diabetes e as consequências dela, né, insuficiência renal crônica por causa de hipertensão, por causa do diabetes, AVC por causa de hipertensão e diabetes também, vocês vão ver que o hábito alimentar pesa muito nisso, tá certo? Por isso que esse assunto ele tem a sua importância, tá? E ali só uma ilustração que eu encontrei, que é uma coisa que é parte da nossa dieta básica quase, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente acostuma a comer mal, tá? Então a gente tem que ficar um pouquinho atento com isso. Deixa eu ver se eu consigo, acho que vai dar certo. Então é isso. Definição de metabolismo são os processos químicos que tornam possível a continuação da vida celular, tá? E lógico, passando da vida celular, a vida como organismo também, né? A gente precisa fazer transformação de energia, tá? E o que a gente vai gastar energia? Então, uma das coisas, atividade muscular, a secreção das glândulas, a manutenção dos potenciais de membrana, né, que vocês viram bem lá na inconsciência, né, tá todo mundo bem lembradinho deles ali. A gente tem uma bomba que é muito importante, né, que é a bomba de sódio e potássio, que a bomba, ela precisa de ATP para poder funcionar. A gente precisa para a síntese de substâncias e inclusive para a absorção de alimentos, tá certo? Quando vocês forem ver lá nos GTs que a gente fala sobre absorção de alimento no intestino delgado, principalmente, vocês veem que a absorção em vários momentos é um processo ativo, tá? A microfonia está incomodando muito? Pode falar. Oi. Melhorou? Você tá no banheiro, pelo menos não. Ainda bem que eu estou na frente de vocês aqui. Continua. Então vamos lá. E aqui só para poder mostrar os dois caminhos que a gente tem em relação à energia, né? E a gente tem essa situação de tudo está muito... Vai falando. É porque você tem que falar pra ver. Se chegar um pouquinho para frente, fica melhor. As situações em que a gente tem uma organização das coisas, tá certo? Está tudo muito organizado. E a gente tem uma tendência natural a ficar desorganizado mesmo, tá? Vocês imaginem justamente o quarto de vocês ali. Né? A gente tende a deixar meio bagunçado. E quando a gente vai organizar, a gente tem um gasto energético, tá certo? Que é justamente isso. Abaixo? Então tem tudo isso, tá certo? Então, só para poder mostrar mais uma vez, como é que a gente vai utilizar isso, tá certo? A gente tem um processo de estruturas construídas que a gente vai... Deixa eu só tentar uma coisa aqui de última vez, tá? Vou tentar fazer uma mudança aqui. Só um minuto. Mas eu acho que eu tenho que ficar um pouquinho mais longe dele. Barra, tem como dar pausa e depois entrar? Aí vai dar outro vídeo. Vai dar trabalho pra você.
pessoal, agora vai. Então, olha só, então o que eu vou ter, na verdade, de importante? Eu tenho duas vias. Eu tenho as vias catabólicas, tá? Onde eu vou ter as partículas de comida, né? O que eu vou alimentar, e elas vão ser quebradas em produtos menores. E eu vou ter as vias anabólicas, onde eu vou pegar esses fragmentos e aí eu vou consumir energia para poder formar coisas novas, tá certo? Esse é um grande objetivo que a gente tem no metabolismo. E para utilizar isso, eu vou usar essas reações, que a gente chama de reações acopladas, tá? Que é para poder mostrar, assim, vou aproveitar uma reação que vai ser quebrada para usar aquela energia para poder aplicar aquilo ali numa construção de alguma coisa. Então, quando a gente fala das reações catabólicas, né, que é a quebra daquelas moléculas ali, eu tenho as reações que são chamadas favoráveis, tá certo? Onde eu vou ter a liberação de energia, e aqui quando eu tiver as reações desfavoráveis, são justamente os caminhos, os percursos ali anabólicos, onde eu estou formando novas substâncias e eles vão me permitir montar estruturas novas. E aqui só para a gente poder ter um exemplo, tá certo? Quem faz atividade, assim, com certeza vocês já ouviram falar do glicogênio, né? Que é uma molécula de armazenamento de energia que a gente tem, tá certo? É um polímero de glicose, onde a gente vai ter, principalmente no músculo e no fígado, bastante energia guardada, tá? A partir de cada quebra de ligação dessa aqui do glicogênio, eu tenho uma liberação de energia, tá? Eu tenho as reações exergônicas, tá? E nessa quebra de energia eu vou consumir. Quando é que a gente usa o glicogênio, por exemplo? Na alimentação do dia a dia, eu tenho consumo de carboidratos, vou estocando energia. Quando eu fico em jejum, eu começo a consumir aquele glicogênio, tá? Principalmente hepático e muscular. Tudo bem. E a reserva de glicogênio, ela tem uma duração pré-estabelecida, tá certo? Entre 12 e 24 horas o meu glicogênio vai acabar, daí não vai durar para sempre. E aqui para a gente poder mostrar qual que é a nossa moeda energética, tá certo? Todo livro que vocês forem estudar, eles vão falar desse termo, que chama moeda energética. Nessa moeda energética, o que a gente vai ter? A gente vai ter principalmente o ATP, tá? Que vai ser composto por uma molécula de adenina, uma ribose e 3 fosfatos, tá certo? Quando eu estou com essa ligação pronta, os 3 fosfatos, eu tenho bastante energia guardada ali. A partir do momento que eu quebro uma ligação de fosfato, eu já vou ter liberação de energia, e aí eu vou produzir, vou poder disponibilizar essa energia para os meus processos celulares. Tá? A partir do momento que eu alimento, eu consigo pegar todo o ATP que está circulando ali, que está dentro da célula, transforma em ATP, estou estocando energia, e quando eu precisar de gastar essa energia, eu vou transformá-lo em ADP novamente. E só para a gente poder ter uma ideia, se eu queimar 1 mol de ATP, transformando ele em ADP, ou seja, romper somente uma daquelas ligações, eu já tenho uma geração de mais ou menos 12.000 calorias, tá? Ou seja, eu consigo guardar bastante energia ali. Então, assim, passando pelo metabolismo de forma geral, agora a gente vai falar um pouquinho de 3 coisas mais específicas, tá? Dos glicídios, proteínas e lipídios. Em relação aos glicídios, o que a gente vai ter? Eles são... Os glicídios que a gente vai aproveitar são os produtos de metabolismo final dos carboidratos, tá? O carboidrato que a gente mais consome talvez seja o amido, tá? E a partir do processo digestório dele, vocês vão sobrar principalmente três glicídios, que é a glicose, a frutose e a galactose. A glicose vai responder por mais ou menos 80% dos glicídios que eu tenho, e a frutose e a galactose, normalmente elas vão ser convertidas também em glicose, tá certo? Ou seja, o que eu quero estocar é a glicose, por isso que a gente tem uma importância muito grande da glicose. A gente avalia sempre ali para poder ver as pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm hipoglicemia, a gente sempre tem que ficar bem atento com isso, tá? Só para ter uma ideia, citar um exemplo, eu estou falando já falei a importância da glicose e hipoglicemia, não é uma coisa muito incomum não, tá? De vez em quando a gente encontra isso, principalmente no hospital, já vi isso, eu trabalho no pronto-socorro de Venda Nova, não vou falar que chega todo dia, toda semana, todo mês não, mas pelo menos umas 3, 4 vezes por ano, entra um paciente em coma que foi dormir, que